A paz, amados. Salmo 43, 5 diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face. E Deus meu, né? Veja bem, aí o salmista, ele fez uma pergunta para a sua própria alma, né? Já pensou uma pessoa conversando com ele mesmo? A pessoa que olhar, que não entender, diz, essa pessoa não tá boa da cabeça não, né? Porque falando com ele mesmo, né? Por exemplo, digamos, quem é crente, ele ora. Então, como ele ora, e tem pessoas que não entendem, pensa até que ele está falando sozinho, né? Glória a Deus! Uma vez, porque eu gosto muito de contar experiências pessoais, porque são verídicas, são verdadeiras, não é? Uma vez eu gosto muito de orar. Orar é o meu fraco. Jesus era um homem de oração. Então eu vinha andando no caminho meio deserto, por conta da hora, já era 10 horas. Aí eu não vi ninguém na rua. Aí eu comecei orando. Jesus, tá. Comecei orando. Aí, de repente, veio uma esquina, apareceu uma pessoa. A pessoa olhou para mim, era até um homem. Olhou para mim e disse, falando sozinha. Aí eu disse, não, eu estava falando com Deus. Crente não fala só, crente fala com Deus, crente ora, crente aproveita os momentinhos a sós com Deus, né? Eu disse para ele, você também precisa orar, precisa buscar a Deus, porque nós precisamos estarmos conectados com o Pai. Aí ele saiu de lá todo, né? Todo assim, explicadinho, né? Que ele viu falando sozinho, não é mesmo? Então aqui o salmista, ele falou com a alma dele. Ele disse, por que estás abatido, minha alma? Imagine, às vezes, amados, nós passamos problemas pessoais, individuais, e que às vezes a gente não pode contar a ninguém. Porque se a gente contar, o outro não vai entender. Termina piorando. Não é verdade? A gente pode falar para desabafar, mas entender o outro não entende, né? Já pensou, quer ver, tem pessoas que falam, eu vejo tanta pessoa falando só, né? Falando só, tá falando consigo mesmo, tá desabafando. E isso não é loucura, isso é um desabafo. Não é porque eu faço muito isso. Às vezes orando e às vezes desabafando, né? E aqui o salmista, ele nos deu o exemplo. Por que estás abatido? Ele estava abatido, ele estava deprimido. O salmista Davi, porque, meus amados, as pessoas não invejam o que você tem, inveja o que você é. Não é o que você tem, o outro pode ter tudo de bens materiais que tiver, mas se ele vê aquele dom, aquela capacidade que ele não tem, ele já começa a invejar o que você é. Não é verdade? E o salmista Davi, ele passou muito processo com o rei Saul, que o rei Saul tinha tudo, era um rei, não é? E ele estava o quê? Lá nas ovelhas, né? Apacentando nas ovelhas, mas foi escolhido pelo pai, né? Quando o rei Saul começou a contemplando os dons, não é? A presença de Deus, a unção de Deus, ele começou a invejar. Tá vendo? Então as pessoas não invejam o que você tem, inveja o que você é, né? E aqui o salmista, ele estava em uma triste, abatido, cabisbaixo. Ele não tinha com quem desabafar, porque ninguém ia entender. Ele conversou com ele mesmo. Ele disse, por que tu estás abatido, ó minha alma? Por que tu estás perturbado dentro de mim? Ele disse, espera em Deus, que Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é refúgio, Deus é fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Né? Ele disse, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aquelas palavras do rei Davi serve para todos nós, porque todos nós passamos problemas, passamos incompreensão, somos invejados, a gente não tem nada, só tem Jesus. Mas o que você é, incomoda o inferno, né? Incomoda. Mas isso é bom, não é para machucar o outro, é porque quando você incomoda o inferno,
buscando a presença, você está bem pertinho de Jesus e está bem longe do pecado, né, amados? Aí aquela pessoa que bate de frente, que ele perturba, tu ora por ele, para Deus encher ele também, para Deus transbordar, para Deus também dar vitória, né? Então, ele falou com a alma dele, quando você estiver abatido, triste, sem ninguém para desabafar, porque tem problema que ninguém resolve, só Deus. Aí você diz, por que tu tá abatido, minha alma? Por que tu tá perturbado? Tu tem um Deus grande, tu tem um Deus poderoso, tu tem um Deus que abriu o mar vermelho e o povo passou a pés enxutos. Ele é muito poderoso. Levanta essa cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tá certo, amado? Essa é a receita que ele deixou para todos nós, naquele dia difícil, naquele dia complicado, naquele dia mau. Porque a Bíblia diz que existe um dia mau, que as trevas estão lutando, né, para arrancar sua fé, arrancar sua capacidade, arrancar sua alegria, não é? Nesse dia mau, diga para sua alma, espere em Deus. Isso é uma nuvem, isso vai passar. Eu ainda vou me alegrar com as vitórias que vem raiando e elas são grandes demais, não é? Então, pensa como ele e faz como ele, porque o rei Davi nos deixou o exemplo. Tá certo, meus amados? Fica com Deus.